O Senhor é bom, queremos te agradecer pelas tuas bênçãos e dando-nos entendimento do teu Espírito. E queremos distinguir esses termos, batismo e enchimento. Já estudamos sobre o batismo do Espírito e agora queremos entender esse enchimento. Me dê sabedoria que eu possa ajudar o povo hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Então agora, irmãos, estamos na página 13 e diz aqui, letra B, o enchimento do Espírito Santo. Vamos simplesmente para a Bíblia. Diz aqui em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E marca, por favor, essa palavra, enchei. Por quê? Porque é uma palavra que serve como um mandamento. Você não vai encontrar no Novo Testamento o mandamento para ser batizado com o Espírito. Mas você vai ver esse mandamento aqui: enchei-vos do Espírito. E há uma diferença. Foi mandado por Paulo aqui, número 1, na apostila diz, é um contraste dos efeitos negativos do controle do álcool versus o bom controle do Espírito Santo na vida do crente. E número 2, acontece quando o crente deixa o Espírito de Deus controlar a sua vida. Quem já viu alguém bem bêbado mesmo, e você percebe que a pessoa não sabe o que está falando? Eu me lembro de uma vez, aqui na nossa cidade, fizemos estudo bíblico, e um homem que eu conhecia fez muito tempo, apareceu no estudo, mas essa vez ele apareceu bêbado. As coisas assim, no estudo. Não sei se Tiagão estava conosco na época, mas talvez Paulo também, não sei se você estava conosco, lembra disso? É álcool, né? A gente chama isso de um demônio no inglês, mas controla a pessoa. Quem sabe de alguém que fez uma loucura, acordou no próximo dia e nem sabe o que fez no dia anterior? Alguém? Acontece. É triste. Deus não está dizendo que a gente tem que ficar loucos como alguém que bebe vinho ou cerveja. Mas Ele está falando que a gente tem que ficar controlado, ou deixar Ele controlar as nossas vidas. E quando falamos sobre o Espírito, vamos também incluir o título inteiro, o Espírito Santo. Na hora que você usar a palavra santo, você tem que realmente pensar. Santidade quer dizer separado de tudo e de todos, quer dizer que não há pecado, não há coisas erradas. Então, se você tiver o enchimento do Espírito Santo, é ser controlado por Ele, e isto pode acontecer então várias vezes na vida do crente. O batismo, como eu já falei, estabelece você é salvo mesmo, você faz parte do corpo de Cristo, etc. Acontece no momento que você recebe Jesus, esse é o batismo. Mas o enchimento que também deve acontecer no momento que você recebe Jesus, é algo que na verdade tem que ficar acontecendo, porque você está lutando contra outro aspecto da sua pessoa, que é o quê? A sua carne. Eu oro pelo enchimento do Espírito Santo. Alguém fala, mas pastor, diz aqui que é um mandamento. Por que você pede isso na oração se é mandamento? É porque, como D.L. Moody disse, eu tenho vazamentos.
Então, ele me enche, mas esse poder, e eu deixo a carne, infelizmente, levantar a cabeça dela e eu falo algo que eu não devo falar para alguém, faço algo que eu não devo fazer. Exemplo. Quem quer um exemplo pessoal do pastor, do pecado dele? Então, eu oro, e estudo a Bíblia, passo tempo com Deus, vou para a igreja, pronto para um culto, prego a pregação, Deus enche o lugar com a presença dEle, pessoas salvas, vidas transformadas. Desligo as luzes aqui na igreja, entro no carro, meu filho faz ou fala algo que eu não gosto, sai uma palavra não muito boa da minha boca. Assim, tchau, enchimento do Espírito Santo, foi embora. Não está mais com o pastor. Eu falo para vocês, eu vou falar de novo. O momento mais fraco na vida do pastor é o tempo depois de pregar uma mensagem. Ele dá tudo que ele é, tudo que ele tem para aquela mensagem. Ele passa horas se preparando, talvez dias ou semanas ou até meses e anos preparando uma mensagem, às vezes porque é uma experiência de tempo na Bíblia que cria aquilo e ele prega. E daí, eu já aprendi anos atrás, eu preciso me proteger. E nós precisamos compreender isso. Jesus voltava muitas vezes para lugares, ele sozinho para orar. Ele não precisava buscar o enchimento do Espírito Santo, mas quando as pessoas tocavam nele, lembra que ele percebeu que a virtude ou poder saía dele, lembra disso? E eu posso falar para vocês, eu não sou Jesus, ele não tinha o Espírito por medida, mas eu tenho pelo menos o poder por medida, e se você ficar mexendo comigo e me perturbando, eu posso buscar o enchimento do Espírito, e por um tempo eu aguento, mas se eu não voltar para Deus em oração, eu falo para vocês, eu vou ficar fraco, e você vai me irritar. Eu estou falando a verdade. E eu posso ser forte por umas horas, ou uns dias, ou umas semanas, mas se você ficar, Deus fala para mim, enchei-vos do Espírito. E eu preciso voltar para Ele, porque senão você pode me irritar. E eu sei que um dia a pessoa fala, o pastor está bem com isso, então vou ficar fazendo isso. Hoje está bem com isso, mas um dia eu não estou bem não. E você vai ver o monstro que vive dentro de mim. E a mesma coisa pode acontecer com vocês. Há uma grande diferença, então, entre o batismo e o enchimento. Ali em Atos 2, a gente viu que o povo foi batizado e enchido com o Espírito, porque ele usa as duas palavras, se você comparar com Atos 11:16 e Atos 2:4, que a gente viu na aula anterior. E eles foram, a manifestação do Espírito estava com eles estavam pregando e tinham ousadia, tinham coragem para pregar, e tudo isso, Deus abençoando e tudo, e nós devemos viver como Pentecostes todo dia das nossas vidas, mas nós temos outra coisa chamada a carne, e anda conosco, e atrapalha. Eu observo isso na nossa igreja. Eu vejo pessoas assim, eu fico feliz, e daí do nada, e eu penso, o que aconteceu? A pessoa até pede perdão, pastor, me perdoe. A pessoa começa a acelerar na fé, etc. E às vezes, não muito tempo depois, eu vejo uma irmã, eu vejo resultados bons, e do nada decide tirar uma selfie sensual. De onde veio isso? Da carne.
que ainda está com a pessoa, e em um momento que não está buscando a Deus, não está procurando as coisas certas, acaba desejando algo e fazendo uma loucura, e acontece. Mais do que uma vez, irmão, eu converso com o irmão aqui, o irmão ali. Eu me lembro de uma vez na faculdade, o irmão, eu conversava sempre com esse cara sobre as coisas de Deus, sobre evangelismo. Ele estava conversando comigo e do nada ele usa um palavrão, tipo palavrão mesmo, tipo, todo mundo sabe o que é palavrão. Ele falou, eu não sei por que usei essa palavrão. Eu falei, também eu não sei. Mas a carne continua conosco. No momento que você recebe Jesus, a carne não vai embora. Existe uma luta. Vamos ver Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. E diz o seguinte aqui, em versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Ele está falando para crentes isso. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós temos aqui na apostila número 2, também se chama andar em espírito. Então, o enchimento é andar no espírito. Andar. São passos, irmãos. Cada passo você fala, Deus, antes do meu pé chegar no chão, no próximo passo, eu quero que o Senhor já esteja comigo, operando. Não que Ele sai e abandona você. Não, essa não é a ideia. Você tem Ele está contigo. Mas você precisa que Ele controle você. Tudo que você fala, tudo que você pensa. Ele diz aqui, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer o quê? Desejos, especificamente os que são pecaminosos. Quem deseja coisas erradas, você é crente, mas você deseja coisas erradas, às vezes, levanta a mão. Eu me lembro de um homem de Deus, e a gente estava conversando, ele falou, às vezes, João, eu estou orando, e o pior pensamento chega na minha mente. Isso acontece. O homem casado que quer servir a Deus, não é que automaticamente, no momento que ele se casa, que todos os desejos de cometer adultério vão embora. Não, ele ainda tem, mesmo desejo, não vai embora, está com ele. A mesma raiva que você tinha, você ainda tem. Ódio, pode voltar. Tudo isso, inveja. Veja o que ele diz aqui, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes apoiam-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ligando o versículo 18 com Romanos 8, ele está dizendo a mesma coisa. Se você é guiado pelo Espírito, você é salvo. Porque você não está debaixo da lei, você não vai ser condenado pela lei. Versículo 18, então, está falando sobre o batismo com o Espírito, ou o novo nascimento. E os resultados disso que é ser guiado. Mas ele continua, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação. Que você nota aqui são duas coisas diferentes. Adultério, quando você é casado. Fornicação, quando você não é casado. Ok? Impureza, que também tem a ver com isso.
pode ter a ver com pornografia, etc. Lascívia, que também tem a ver com isso. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ele diz aqui: acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito forte. Mas quando ele usa a palavra cometem aqui, é a ideia de praticar, a ideia de quem você é. Então, uma distinção entre o crente salvo que ainda tem essa carne, que deseja essas coisas, e a pessoa que se entrega a essas coisas e fica nessas coisas. Há uma diferença. É possível, então, o crente cair? Sim, mas como a Bíblia diz nos Provérbios, o justo cai 7 vezes e se levantará. Você não fica na lama com os porcos, porque você não é porco, você é salvo. É para você nojento, ainda que você gosta das coisas da carne, porque você é carnal, há uma coisa que incomoda você e você não consegue permanecer naquilo. Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito agora voltando para esse enchimento, ou o andar no Espírito, ele diz aqui, esse fruto, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o irmão, ele me mostrou algo, eu achei interessante. Marca aqui a palavra fruto em versículo 22. Não diz frutos, mas fruto. Você então é uma árvore? E se você realmente tem o Espírito, ele vai produzir tudo isso em você. Não somente um pouco de mas ele produz amor, gozo, paz, longanimidade, tudo. Se você andar no Espírito, tudo isso vai começar a ser manifesto na sua vida. Não é possível você andar no Espírito e só ter gozo ou paz. Não, tudo é fruto. Isso vai crescer. Então, o alvo do crente é deixar Deus controlar tudo da sua vida. Como diz em Romanos 6, nós não devemos usar os membros do nosso corpo para servir a carne. Nós devemos usar tudo que nós somos para servir a Deus no Espírito. Tudo. Então, irmãos, isso vai acabar filtrando literalmente, presta atenção, literalmente todo aspecto das nossas vidas. Mas tudo, pastor, tudo. A linguagem, por causa disso, por exemplo, irmãos, eu não vou falar quando eu ficar com raiva ou outra coisa, eu não vou falar, meu Deus, não vou usar. Eu não vou tomar o nome do Senhor em vão, eu não vou. Eu nem quero usar expressões como só Deus na causa, só Jesus na causa. Eu prefiro não usar, porque muitas pessoas usam essas expressões em vão. E eu não quero cair nisso. Não quero. A Bíblia diz tomar o nome do Senhor em vão. Eu não quero ser culpado disso. Eu quero que o Espírito controle tudo que eu falo, tudo que eu faço. Eu quero ser uma pessoa cheia de gratidão, que quando alguém faz algo, eu já estou pronto para falar obrigado. E mostrar sinceridade, eu quero, porque faz parte dos desejos do Espírito. Na verdade, irmãos, presta atenção, aqui versículo 22, essas palavras aqui, esse fruto,
são atributos de Deus. Então, se você deixar Deus, o Espírito Santo, encher você, sabe o que acontece? Presta atenção, isso é muito legal. Ele se manifesta em você. O mundo vê Jesus através de você. Não é interessante isso? Eu quero que tal pessoa conheça Jesus. Eu digo amém. Então seja a melhor revelação de Jesus para essa pessoa, por andar no Espírito. De qualquer jeito, eu quero evitar piadas sujas. Eu me lembro de um pastor, quando era só pastores, ele gostava de contar piadas sujas. E eu não entendi. Como pode um pastor falar sobre coisas dessas? Mas ele falava livremente. Não faz sentido para mim. Mas acontece. Todos nós temos carne e precisamos mortificar a carne e deixar o Espírito guiar as nossas bocas, os nossos pensamentos. Uma grande marca desse enchimento, irmãos, marca em algum lugar, é humildade. Humildade. É quando você reconhece o poder, posso usar essa palavra? O poder da sua carne para dominar sua vida, e você acaba ignorando os impulsos do Espírito para fazer o certo. O enchimento, então, não é necessariamente a orientação ou o Espírito guiando você, não é necessariamente ter poder para servir. Existe tudo isso disponível, mas é sua vida, é como você vive, é o que você faz, é como você reage para as coisas que vêm para a sua vida. Então ele falou ali em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. É mandamento. Vamos voltar então para Efésios 5, porque ele continua aqui dizendo no versículo 19. Então ele diz aqui em versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Existe quando você está cheio do Espírito, todos os problemas, e vamos dizer que você está passando por uma tribulação, e a pessoa pergunta para você, como você está? E você fala, olha, graças a Deus eu estou melhor do que eu mereço. Porque você está cheio do Espírito, está cheio dele. Aqui na apostila, colocamos aqui os efeitos, número 1, comunhão cristã com nova linguagem e música. E se dá uma olhada aqui, versículo 19 diz, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Sabe, irmãos, há uma transformação, a gente está conversando, mas com alegria, com gratidão. O normal do homem, do ser humano, é falar dos problemas. Isso aconteceu, você tem que saber o que. Sabe o que essa pessoa falou? Olha, é o normal, mas não é o normal do Espírito. Ele sabe que eu gosto de, por exemplo, estar na igreja antes, depois do culto e ouvir um irmão ou uma irmã cantando uma música cristã, um hino, algum cântico, como a Bíblia fala. Eu acho algo especial. Em casa, às vezes eu ouço minha esposa cantando, eu gosto disso.
Eu acho bom. Eu não canto muito bem. É raro alguém falar, pastor canta bem. Não, normalmente a pessoa não fala nada. Eu sei. Mas eu me lembro de um homem, o nome dele era Lester Roloff. Grande homem de Deus nos Estados Unidos, já faleceu. E ele tinha várias músicas que ele cantava. E eu vou falar para vocês, ele não cantava muito bem. Mas as pessoas gostavam tanto de ouvir ele cantar, que ele gravou CDs e as pessoas escutavam ele cantar, mas ele não cantava bem. Mas por que as pessoas querem ouvir esse cara que não canta bem? Porque as pessoas perceberem a presença de Deus nesse homem, só por cantar. Eu estou falando sério, irmãos. Não tô, porque hoje é tudo show. Tudo show. Não é quem canta pelo Espírito, é quem canta bem que pode cantar. Mas, irmãos, é uma coisa especial ouvir alguém que canta e você percebe a presença de Deus. Eu me lembro, eu não sei onde aconteceu, numa universidade, mas era para alguém que estava estudando como dar orações e esse tipo de coisa falada, memorizada para as outras pessoas. E falou de cor Salmo 23, e daí outro veio que era salvo, era crente, cheio do Espírito, etc. E quando essa pessoa falou o mesmo salmo, não tinha olho seco no lugar, porque tocou os corações de cada pessoa. Porque ele tinha Deus. Outra pessoa simplesmente memorizou e tentou enfatizar as partes mais importantes, sabe? Aquela eloquência, falar bonito. E nós não precisamos disso na igreja. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Algo que penetra a alma da pessoa e não simplesmente mexe com os ouvidos e anima as emoções. Algo bem mais profundo. Talvez o problema que você tem com alguém não é aquela pessoa, é que você não anda no Espírito e essa pessoa não percebe a presença de Deus em você. E daí você não afeta a vida do outro. Pode ser. E nós precisamos pensar muito nisso. Mas é isso que Deus está falando aqui. Ele fala que o fruto do Espírito manifestado são essas coisas e são os atributos de Deus. E eu quero simplesmente terminar com Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, essa passagem é a passagem paralela com Efésios 5. E a parte que fala sobre o enchimento do Espírito em Efésios 5,18, você liga com Colossenses 3,16. E ele diz aqui em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, marca essas palavras aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Se eu não me engano, a palavra abundantemente no inglês, na Bíblia que eu também usa a palavra ricamente. Mas a ideia, então, você lê essa passagem aqui, usa aqui a palavra abundantemente, é que o Espírito enche-vos de tal forma que a palavra de Cristo está pronta na tua língua, e na hora de precisar falar algo, a palavra de Cristo filtra tudo que sai da sua boca instantaneamente, e você acaba falando a coisa certa, porque você está cheio do Espírito. Irmãos, eu não sei quanto tempo que você passa na oração, mas se você só ora uns 30 segundos por dia, você não está orando o suficiente. E eu garanto que você não está andando no Espírito como você deve, por só passar uns 30 segundos por dia em oração.
E quando você ora, você deve orar pelos doentes, você deve orar pelos descrentes e pela igreja e pelo pastor. Amém, amém, amém. Orem pelos políticos e pelas celebridades e jornalistas. Orem por todo mundo, mas orem por você também. E mostra para Deus que você percebe que você tem sua carne e há uma luta, e você está na luta, e você está batalhando contra a sua carne, e que você quer que o Espírito Santo encha a sua pessoa. E é isso que nós precisamos entender com o enchimento do Espírito. Não é o batismo, são coisas diferentes. Amém. Vou terminar aqui e, Deus permitindo, então na semana que vem nós vamos voltar e ver os dons do Espírito rapidinho, para terminar essa teologia sistemática, tá?